Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e vamos a essa questão. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo, certo? Bem, essa aqui é a questão do COSEL, capítulo 1.1, questão envolvendo queda livre, que diz o seguinte: durante o último segundo de queda livre sem velocidade inicial, um corpo percorre 3/4 de todo o seu caminho. Quanto tempo leva para o corpo cair? Pois bem, então, pessoal, então descendo aqui, o que nós temos, né, na questão? Temos então um objeto que vai cair uma certa distância h, tá? Então é um movimento de queda livre, certo? Uma certa distância que eu vou chamar de h, sendo que nos 3/4 finais de seu caminho, né, ou seja, os 3/4 de todo o seu caminho, ou seja, o 3/4 deste valor h, ele está percorrendo no intervalo de tempo de 1 segundo, tá? Basicamente isso. A 1 segundo, certo? Pois bem, então, pensando no movimento de queda livre, essa altura h, né, poderia ser dado pelo seguinte: velocidade inicial vezes tempo, né, o intervalo de tempo, daí admitindo que aqui t0 é igual a 0, e daí ΔT e t seriam a mesma coisa, tá? Só botando aqui algumas informações, né? Então ali a gente vai reconhecer ΔT como t, considerando que parte do zero, mais gt² sobre 2. Aqui veja que eu estou considerando sentido positivo para baixo, né? No mesmo sentido que aceleração gravitacional. Mas bem, isso aqui é a expressãozinha do MRUV, certo? Para o movimento acelerado, mas a aceleração é da gravidade, né? Neste caso. E como a velocidade inicial é zero, a gente pode eliminar esse termo, então aquele valor h seria nada mais do que g vezes t ao quadrado sobre 2, onde t é justamente o que a gente quer encontrar. Mas bem, isso aqui vai ser uma informação que a gente vai manter guardada, pois a gente vai utilizar logo mais. Bem, outro ponto é, enquanto aqui eu começo com uma velocidade inicial igual a zero, no início dos últimos 3/4 do seu caminho, ou seja, da altura que ele está caindo, ele começa esse movimento com uma velocidade v1, pois ele já teve um momento de aceleração aqui. Essa velocidade a gente pode definir como sendo a velocidade inicial mais a aceleração vezes, veja só, t menos 1. Por que t menos 1? Porque se ele leva t segundos para cair toda essa altura, né, ou percorrer todo esse caminho h, e aqui é quando ele inicia o seu último segundo de movimento, ainda falta 1 segundo para ele iniciar o movimento. Então, a velocidade que ele vai ter ganho é justamente, né, 1 segundo a menos do tempo total. Por isso que eu coloquei esse t menos 1, né, porque ainda falta 1 segundo para fechar o movimento, certo? Mas bem, então, mas a altura 3/4 de h, ou seja, 3h sobre 4, vai ser igual ao que, né? Aplicando essa mesma expressão, só que ao invés de eu utilizar o V0, eu vou utilizar o V1, porque agora eu estou iniciando neste ponto aqui. É um ponto diferente, né? Então, o que eu vou ter ali de fato? Eu vou ter a velocidade V1 vezes o tempo que eu vou chamar de t', que no caso é nada mais do que aquele 1 segundo, tá? Mais g vezes t' ao quadrado divididos por 2. Só que aqui t' é nada mais do que o 1 segundo, ou seja, aquele 1 segundo final, né? Que eu poderia colocar 1 direto, nem precisar nomear esse t', mas é só para dizer que é um tempo aqui também. Então, bem, fazendo tais substituições, o que a gente encontra? 3/4 de, no lugar de h, eu vou colocar justamente essa expressão, gt², gt² sobre 2, igual a, no lugar de v1, eu vou colocar essa expressão. Só que vale lembrar que esse v0 é igual a 0, né? Então acaba só ficando gt menos 1. Então vou ter ali g vezes t menos 1. Como t' é igual a 1, se eu colocar aqui eu vou multiplicar por 1, então eu não preciso nem colocar ele, né?
vezes g sobre 2, porque daí seria 1 ao quadrado. Tá? Então deixa eu só retirar minha tela aqui para não atrapalhar agora. Então, bem, o que a gente tem? A gente observa que temos g em todos os termos. A gente pode então cancelar eles. E outra coisa que eu vou fazer aqui para fins de facilitar o nosso cálculo é o seguinte, né? Que eu vou fazer primeiro esse cálculo aqui, essa próxima linha, que ficaria 3t ao quadrado sobre 8, igual a t menos 1 mais 1 meio. Né? Eu vou simplesmente calcular os dois lados da expressão por 8. Então, eu vou fazer uma multiplicação por 8 em ambos os lados, porque daí eu elimino esse denominador, ficando 3t ao quadrado igual a 8t menos 8 mais 4. Né? Veja que eu multipliquei todos os termos por 8 aqui, acabo me livrando das frações. Ajustando esses termos, vamos encontrar o seguinte: 3t ao quadrado menos 8t mais 4 igual a 0. Né? Essa soma vai dar menos 4, que eu jogando para o outro lado, fica mais, justamente para a gente cair numa função de segundo grau. Então, temos aqui uma expressão de segundo grau, onde a gente resolve aí pelo método de Bhaskara. Né? Ou seja, menos b, que no caso seria o 8, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso divididos por 2 vezes a. Né? Então, esse aqui vai ser os meus valores de t. Sendo assim, então, seguindo aqui na mesma linha, né? T vai ser igual, então, a 8 mais ou menos 64 menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 4 vai dar 48. Divididos por 6. Né? O que vai dar, então, 8 mais ou menos. Isso aqui vai dar 16 dentro da raiz. Então, temos a raiz de 16 divididos por 6, que é igual a 8 mais ou menos 4, igual a sobre 6. No momento que agora a gente faz a separação, né, com o mais e o menos, ficamos com 8 menos 4 sobre 2 e 8 mais 4 sobre 2, não, sobre 6. Sobre 6, pronto. Neste primeiro, a gente chega em 4 sobre 6, que vai dar 2 terços, né? Simplificando aqui por 2 em cima e embaixo, que é um número menor do que 1. 2 terços segundos, no caso, em unidades. Aqui daria 12 sobre 6, que é igual a 2 segundos. Então, a gente vê que a primeira resposta aqui, a gente vai ter que descartar, por mais que seja a resolução da fórmula de Bhaskara, né? Seja uma solução, ela não é coerente, né, com o que se espera, pois ele diz que no último segundo ele percorre 3/4 do movimento. Então, a duração, o intervalo de tempo total tem que ser uma coisa maior do que 1 segundo. Então, ele não pode ter este valor de menor do que 1 segundo. Pois aí eu estou dizendo que o intervalo de tempo que ele levou para cair no meio do caminho é maior que o tempo inteiro. Não faz sentido isso. Então, a nossa única solução é t ser igual a 2 segundos. Tá? E aí chegamos na solução. Certo, pessoal? Bem, essa era a questão. Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários. E não deixem de se inscrever no canal, certo? Desejo a vocês, então, bons estudos e até a próxima.